Pai, em nome de Jesus, que todo mundo aqui seja tocado e alimentado pela Tua palavra. Eu falo primeiramente por mim, meu Deus, eu não aceito sair de um culto do mesmo jeito que eu entrei. Eu sei que tem algo além, meu Pai, que nós precisamos, meu Deus, e eu sei que tem muita gente aqui com esse mesmo coração, desejando mais do Senhor. Por isso eu peço, meu Deus, abre corações, abre mente, abre ouvidos, meu Pai, abre o entendimento do Teu povo, para que algo seja acrescentado à Tua igreja na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo capítulo 33, verso de número 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Vou ler mais uma vez. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Vamos falar junto? Eu vou falar respondeu-lhe, e a gente fala tudo junto. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Todo mundo junto? A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Que de alguma forma você nunca mais esqueça esse ensino na sua vida. Que a presença de Deus vai te trazer descanso. Amém. A gente ouve muita pregação ao longo da vida, a maior parte delas a gente esquece. Fica alguma coisa que junta com outra, e a longo prazo. Mas existem algumas mensagens que a gente nunca esquece. Às vezes porque o pregador é muito estranho, mas às vezes porque a gente faz um esforço maior para isso. A minha presença irá contigo, e ela te dará descanso. Primeiramente, meus irmãos, antes de eu explicar para vocês a respeito do ensino principal dessa noite, eu quero revisar algo que o Senhor tem entregue à nossa igreja há bastante tempo, um ensino sobre a presença de Deus. Nós cremos que o nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas, esse Deus que nós servimos, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem poder para fazer qualquer coisa, e Ele está em todos os lugares. Existem algumas palavras que a teologia usa para chamar isso, essa característica do nosso Deus. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Mesmo assim, mesmo a Bíblia ensinando que Deus está em todos os lugares, essa mesma Bíblia várias vezes vai falar para a gente sobre uma presença específica de Deus. Existe uma presença que é geral, você não tem como se esconder de Deus, em qualquer lugar da existência, em qualquer lugar do tempo ou do espaço. Entretanto, existem alguns lugares que de forma específica Deus mostra que Ele revela a sua presença. Nós estamos lendo um texto que foi escrito originalmente no hebraico. E a palavra presença no hebraico, ela também significa, o primeiro significado, inclusive, dessa palavra que os dicionários trazem, é a palavra face. Quando Deus fala que a presença dele se manifestou a alguém, ou que a presença dele está em algum lugar, também pode ser entendido que a face dele foi revelada em um determinado lugar. Isso fala, meus irmãos, de intimidade, de conhecimento, de alguém que de repente não sabia que Deus estava ali e de repente algo foi manifesto diante dessa pessoa. Algo que eu tenho frisado ao longo dos últimos anos para a igreja, é que existem alguns lugares na terra em que há mais presença de Deus do que em outros. Isso não quer dizer que a gente deve adorar em pontos específicos, que um lugar é mais sagrado do que o outro, nada disso. Não é no Monte Gerizim, não é no Monte Sião, o lugar de adoração. Jesus disse que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não tem a ver com geografias. Entretanto, esse povo que adora em espírito e em verdade, às vezes junta tudo num lugar só. E aí, meus irmãos, esse povo está debaixo de promessa, porque o Senhor
Ele manifesta a sua presença no meio da adoração do seu povo. Há uma promessa que diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E o que a gente está fazendo aqui desde que deu 7:30? Nós estamos todos juntos em unidade, nos achegando a Deus e Ele se achegando a nós. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Está escrito lá no livro de Salmos, meus irmãos, como é que a gente começou esse culto invocando a presença do Senhor, como é que a gente continuou esse culto e até agora chamando a presença do Senhor, chamando essa manifestação, essa presença específica do Senhor. Por isso a gente precisa entender que há mais presença de Deus aqui do que do outro lado da rua, que só estou vendo uma moto lá. Essa moto não está buscando a presença de Deus, não está se achegando a Deus, não é gente. Aqui tem uma porção de gente em unidade chamando essa presença. É importante a gente trazer isso à mente para que você entenda que existem níveis diferentes de manifestação dessa presença. Existem lugares onde a presença de Deus, ela é manifesta, e existem lugares em que ela é muito manifesta. E coisas muito fortes acontecem à medida que a presença do Senhor vai sendo cada vez mais manifesta. Nós somos uma igreja que trabalha muito cultura de avivamento e que estuda a história de grandes avivamentos do passado. E o que é avivamento? É a presença de Deus se manifestando num lugar. E o que acontece? Um monte de gente começa a se converter. A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente entrar ali no texto. A presença de Deus quebranta corações. Mas, meus irmãos, existe um nível da presença de Deus tão forte que coisas no mundo material e espiritual começam a acontecer. Às vezes, quando Deus está com a presença dele muito manifesta em um lugar, em níveis altíssimos, começa a se formar uma nuvem de glória no ambiente. O chão treme, acontecem terremotos, raios, relâmpagos, trovões. A gente vê isso no livro de Êxodo por várias vezes, e algumas pessoas chegam a pensar que isso era algo exclusivo do Antigo Testamento, que Deus, na pessoa do Pai, fazia esses sinais e parou por ali. Nada disso, meus irmãos. Quando você olha para a história do Novo Testamento, essas mesmas manifestações continuam aparecendo. Tem uma palavra também na teologia para isso, que se chama teofania. Jesus chama Pedro, Tiago e João e sobe um monte para orar. E de repente o que acontece? Uma nuvem muito forte aparece, envolve eles. E gente de outra época começa a aparecer, gente que está no céu. Moisés e Elias estão ali com Jesus naquele momento. E de repente vem a voz audível do Pai, poderosa. Mas aquela nuvem que aparecia lá no Antigo Testamento, em teofanias, aparece ali também. Pedro e Silas estão na prisão, e a adoração deles é tão contrita, meus irmãos, que atrai a presença de Deus, e tudo estremece, um terremoto acontece. A mesma coisa acontece em Atos capítulo 4, quando a igreja faz uma oração muito ousada, em unidade diante do Senhor. O chão treme e todos ficam cheios da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E eu preciso dizer para vocês, que não foi só no tempo da Bíblia. Em todo o lugar onde a gente vê que a presença de Deus, ela foi se manifestando. Quem aí está ligado na história dos avivamentos sabe do que eu estou falando. Teofanias começam a acontecer. Aqui, meus irmãos, em culto de domingo à noite, nós já vimos pelo menos 2 vezes o Senhor mostrar para a gente por meio de teofanias: ei, eu estou aqui. Eu não vou parar para contar aqui para quem não estava na época, né? Para quem não estava no dia, porque nem dá tempo. Mas eu quero que você entenda, quando a presença de Deus começa a se tornar bastante manifesta em um ambiente, coisas muito doidas acontecem. E um cara que mais viveu isso na Bíblia foi um sujeito chamado Moisés. E esse texto que nós lemos, ele é um texto de uma promessa de Deus para ele.
E daqui a pouquinho eu vou falar o contexto um pouco dessa promessa, porque a gente tem muito a aprender com Moisés a respeito de presença de Deus. Era um homem que vivia tanto na presença de Deus, vivendo na prática, na pele, literalmente, essas teofanias, que quando ele saía da presença de Deus e ia para o meio do povo, o rosto dele brilhava. Tamanho contato que ele teve com esse alto nível da presença do Senhor. E nesse dia aqui, desse texto, Deus vira para Moisés e fala: a minha presença, ela vai com você, e ela te dará descanso. Irmãos, a presença de Deus é uma coisa maravilhosa. Para aquele que está entregue ao pecado, a presença de Deus é um perigo. Porque a santidade de Deus não combina com o pecado. É por isso que quando Deus vem, os pecadores se enchem de temor do Senhor, temem pelos seus próprios pecados e começam a se arrepender aos montes. Mas há um perigo para aquele que é pecador convicto e quer continuar no erro, sabe? Aquele mentiroso, que sabe que é mentiroso e quer continuar na mentira. Aquele que é adúltero e quer continuar no adultério. Situações assim vão se tornando perigosas. A gente vê isso em Atos capítulo 5, quando a presença de Deus estava muito forte no meio do povo, e um casal combinou de mentir, sustentar aquela mentira, um pecado premeditado, consciente, e Deus matou ali na frente de todo mundo. Não foi um acidente, tive um ataque cardíaco, não. Veio o marido, mentiu, morreu. Veio a mulher, não sabia o que tinha acontecido, contou a mentira que eles tinham combinado. Por que vocês combinaram de mentir? Vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Está aí os caras que enterraram seu marido, você vai morrer também. Morreu a mulher. No Antigo Testamento, há muitas passagens, inclusive nesse texto que nós lemos, que Deus vira e fala que primeiro ele diz isso, que não vai no meio do povo, senão vai consumir todo mundo. Irmãos, isso é uma coisa muito séria para aqueles que não querem se arrepender. Mas para aqueles, meus irmãos, que não amam o pecado, que amam a Deus, que pecam e sabem que estão errados e querem abandonar o seu erro, essas pessoas, quando a presença de Deus começa a aumentar no ambiente, o que elas fazem, meus irmãos, é: ai de mim que vou perecendo. Quem disse isso? Isaías. Diante da presença manifesta de Deus, ele fala assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A presença vem e constrange o coração do pecador. E quando você abandona o seu pecado, você sabe o que a presença de Deus é para você? Existe um salmo que eu acho muito lindo, ele termina dizendo justamente o seguinte: Salmo 16, 11. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Irmãos, a presença de Deus é uma coisa tão deliciosa, que só quem foi experimentando mesmo dessa presença manifesta, que sabe do que eu estou falando. De você viver tempos ali, onde Deus começa a aumentar a sua presença, que você não quer mais sair dali. A gente às vezes canta música de gente que viveu isso, e de nós mesmos que já vivemos isso, mas nós não cantamos aquilo como verdade. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Irmãos, a presença de Deus é isso para a gente. O propósito de Deus não é ficar maltratando os filhos. A cultura do mundo tenta representar Deus como um velho chato que não quer deixar as crianças se divertirem. Nunca foi esse o propósito. O propósito de Deus sempre foi: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu quero dar alívio para vocês. Eu quero dar descanso para esse peso que você está carregando. E é esse o propósito até o fim. Quando você vai lá no final da história, no livro de Apocalipse, a promessa é: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Descanso na presença do Senhor. Há descanso, meus irmãos. Presta atenção,
Isso não quer dizer lugar de vagabundagem, não quer dizer falta de trabalho. É importante eu abrir esse parênteses, porque a gente vive numa geração de gente muito folgada e que criaram até denominações de igrejas fast food. Você sabe o que é fast food? É aquele tipo de restaurantezinho que surgiu lá nos Estados Unidos, modelo McDonald's, né? Que dá um sanduíche, que é muito bom de marketing, mas o valor nutritivo dele é muito baixo. E é fast food porque é comida rápida. Você entra lá, pediu, recebeu, comeu, foi embora. Então tem igreja que se preocupa basicamente em agradar as pessoas fazendo o seguinte: um culto rápido, fast food, de baixo valor nutricional. É tipo assim, a minha vida ela é tão preciosa para mim, que eu não posso passar muito tempo na presença de Deus. Se passar da hora um pouquinho, eu já começo a ficar nervoso. Você sabe o que é isso? Gente que não entendeu o valor que a presença de Deus tem. Você está numa igreja que ama a presença de Deus. As pessoas que não são muito viajadas, sabe? De ir em muitos ambientes, em muitas igrejas, que só conhecem igrejas de eventos, às vezes não tem noção e confunde presença de Deus com o seu próprio bem-estar. E às vezes chegam numa igreja que se parece com aquilo que ela viveu durante muitos anos, o ambiente é familiar, e ela pensa que isso é presença de Deus. E às vezes por isso as pessoas não experimentam a presença de Deus, ou quando experimentam, às vezes não têm noção do que é isso. Mas é engraçado, meus irmãos, porque volta e meia a gente recebe aqui na nossa igreja missionários, pessoas que rodam às vezes o mundo inteiro, e saem falando de missões em várias e várias igrejas. E é muito engraçado as coisas que a gente ouve. Eu, como pastor, fico muito orgulhoso de vocês, que são apaixonados pela presença de Deus. Eu me lembro de uma família de missionários que chegou aqui no nosso culto e começou a chorar e falar: meu Deus, o que tem aqui nesse lugar? E a gente, nosso culto de domingo normal, e ela se acabando de chorar. Eu fui conversar aquele dia que esteve aqui, aquele pastor coreano, pastor Park Yong-jin, lembrei o nome coreano dele. A gente conheceu como pastor Arthur, né? E saiu eu, o pastor Alex, com ele, a gente ficou até de madrugada numa lanchonete, fechou tudo, acho que já estava chegando, não sei que horas da madrugada. Ainda bem que o povo da lanchonete era tudo crente, meus irmãos, sentado na mesinha com a gente, entrado no papo, né? A gente orou com eles depois, foi uma bênção. Mas foi interessante ver eles testemunhando para aquela senhora que estava lá, sobre a nossa igreja. E o pastor Yong-jin, ele falou assim: a gente roda muitos lugares, a gente entra em muitas igrejas, muitas delas são culto normal, liturgia, mas tem lugar que a gente entra que o óleo escorre pelas paredes. Há descanso aqui nesse lugar. Há descanso na presença de Deus. Ah, meus irmãos, como é bom a gente estar num ambiente em que a presença vem e renova a gente. Você já deve ter vivido isso que eu vou falar para vocês. Quem já é velho da casa, com certeza já viveu muitas vezes isso que eu vou falar. Você está cansado. Aí você fala assim: hoje eu não vou não, vou ficar de casa. Aí te dá aquela coisa assim, né, irmã Elias? Quer saber? Eu vou sim. E vai, mesmo cansado de viagem, né? Com o horário todo trocado. E chega e vem. E quando você está aqui, de repente o seu cansaço é trocado pela alegria do Senhor, que é a nossa força. E a presença de Deus vai renovando. Você sabe por quê? Você sabe sim. Eu vou falar e você vai completar bem alto, para sair no microfone, e o pessoal de casa está saindo, está sendo transmitido, glória a Deus. O pessoal de casa também poder ouvir essa palavra. Você conhece? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, caso tenha falhado, descansará. A gente descansa na presença do Senhor, porque na presença dEle há descanso, há renovo para a gente. Obrigado, vocês estão orando por mim, porque a presença está me dando descanso. Está forte isso que eu estou sentindo.
A gente tem que aprender com Moisés. Quem que esse cara arrumou? Que ele chegou a níveis tão altos da presença de Deus. Ah, pastor, Moisés foi chamado, foi preparado para isso. É verdade, meus irmãos. Mas quando a gente olha para a vida de Moisés, ele tem algumas características no relacionamento dele com Deus, que são imitáveis, que fez com que esse homem fosse chamado amigo de Deus. Irmãos, eu ouvi uma história quando eu estive lá na Colômbia, nessa viagem que eu fiz esse ano, no Congresso Mundial de Avivamento. E eu já tinha ouvido a respeito do pastor Ricardo, que é o pastor de todo aquele movimento, sobre como aquele homem teve contato com avivalistas e descobriu o segredo deles, que era orar 8 horas por dia direto, e esse homem começou a entrar dentro do quarto dele, desfazer tudo que é compromisso, e ficar lá trancado, buscando a glória de Deus, buscando a presença, sem parar. E aí eu ouvi lá o testemunho do filho, que já está adulto, e que é pastor junto com ele na igreja. E aquele homem contou para a gente que quando ele tinha 8 anos de idade, até uns 12 anos de idade, se não me engano, período principal que o pai dele estava vivendo isso, ele ficava enfiando bilhetinho por debaixo da porta. Eu entendo bem como pastor, meus irmãos, principalmente pastor que não tem uma casa adequada, assim, com escritório e tudo, a gente se tranca no quarto mesmo. E o filho ficava ali enfiando o bilhetinho debaixo da porta. E diz o filho que às vezes ele olhava e começava a sair fumaça por debaixo da porta. Aí a minha mente carnal, humana, cheia de pensamentos intrusivos, numa hora dessa, fala, esse homem estava apertando um baseado lá dentro. Mas ele começa a testemunhar o que acontecia. A mãe vinha e olhava aquilo. Irmãos, um adulto ia saber se não fosse. E o resultado do que a gente vê mostra, meus irmãos, aquilo era uma manifestação da glória de Deus. O filho e a mãe ficavam desesperados, cada um ia para um canto buscar a glória. Porque quando você passa tempo na glória de Deus, você transforma as pessoas ao seu redor. As pessoas ficam impactadas, elas querem aquilo também. E eu ouvi aquela história, eu falei, meu Deus, eu quero isso também. Eu quero que os meus filhos vejam a glória do Senhor caminhando comigo. Moisés, eu disse para você que ele tinha algumas características. A primeira coisa é que ele priorizava o encontro. Você pode repetir isso para ajudar a gravar? Ele priorizava o encontro. Moisés, quando ia orar, ele saía. Ele não fazia na tenda normal dele, ele pegava uma tenda chamada tenda do encontro. E ele saía do meio do acampamento. Era uma época em que o povo vivia acampado no deserto. Ele saía, e ele ia andando, e ele montava. Esse negócio dava trabalho. Sair do acampamento e montar a sua tenda fala de priorizar e fala de foco, meus irmãos. O povo já ficava assustado, ficava todo mundo de pé, de frente da sua tenda, e ficava olhando até Moisés entrar, só Josué ficava ali junto. E quando ele entrava, sabe o que acontecia? Na hora vinha uma nuvem de glória, e baixava sobre aquela tenda, meus irmãos. Aquele homem priorizava o seu momento com Deus. Leia o que está escrito aqui na minha camisa. A tenda, esse projeto, é sobre a tenda de Moisés e sobre o tabernáculo. A tenda de Moisés é o Ohel, a palavra em hebraico. Você quer saber mais a respeito disso? Vai para a tenda para você aprender. Mas entenda, você precisa ter o seu Ohel. Você, meu irmão, precisa preparar a sua tenda do encontro. O lugar onde você vai entrar. E ali é só você e Deus, e tudo que você vai querer é a presença dEle. Porque a segunda coisa, a primeira eu disse, que ele priorizava esse encontro. A segunda é que ele valorizava a presença. Chegou um momento que Deus virou e falou assim, olha, eu não vou mais com vocês. Eu fiz a promessa, vocês vão, mas eu vou mandar um anjo à frente, para a guerra lá que vocês vão enfrentar, vocês vão conquistar o território, mas a minha presença não vai, eu vou mandar um anjo. Você acha que Moisés aceitou? Irmãos, Moisés falou, não,
É a sua presença que eu quero. Se não for sua presença, nem me faça sair daqui. Ele era apaixonado pela presença. E você que ainda não é apaixonado, você precisa se apaixonar. E você que já é, precisa ser mais doido ainda. Irmão, se eu virasse para você agora, e eu vou falar isso especialmente para você que me conhece, e se eu falasse assim, meu Deus, eu estou tendo uma visão agora. Por que eu falei você que me conhece? Porque sabe que eu não brinco com essas coisas. E que eu sou ruim de ter visão. Irmão, se eu vejo o vulto, eu limpo meu óculos, o vulto some. É uma tristeza. Mas se eu falar para você que eu estou vendo alguma coisa, é porque eu estou mesmo. Se eu falasse, eu estou vendo um anjo nessa cadeira sentado do seu lado, você ia ter um arrepio sinistro. Tinha gente que ia jogar uma rajada de língua estranha, ia começar a rodopiar aqui num manto. Já pensou, tem um anjo aí. Irmãos, quem é apaixonado pela glória de Deus já está acostumado com anjo. Ele quer mais, ele quer a face do Senhor. É isso que você precisa ter. Deixa eu falar para vocês, não estou vendo não, mas porque eu creio na Bíblia e eu sei que tudo que ela está falando é verdade. Está cheio de anjo aqui. Falei que vocês iam curtir? A Bíblia diz, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Tem um monte de gente temente a Deus aqui, tem anjo aqui guardando. A Bíblia diz que os anjos dos pequeninos, Jesus disse isso, os anjos dos pequeninos são tão especiais que eles veem diretamente a face de Deus. Esses anjos estão aqui porque está cheio de criança aqui nesse lugar. Esse lugar está cheio de anjo. Eles se juntam a gente quando a gente começa a adorar, meus irmãos. Eles estão ali, ó, anjos, não me levem a mal. Não estou desmerecendo a presença de vocês. Vocês me entendem. Eu quero a presença de Deus. Vocês estão aqui, façam o trabalho de vocês. Mas eu fico imaginando a gente cantando. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? E os anjos estão ali. Eu vejo a face de Deus, rapaz. Você não sabe. Estão cantando com a gente ali, um rindo para a cara do outro. Imagina, meus irmãos. De vez em quando Deus abre o olho de algum irmão na congregação e eles veem os anjos. Mas entenda, Moisés, quando ouviu que o anjo ia na frente, falou, eu quero é a presença. Eu amo mais a presença do que qualquer coisa. Ele priorizava a presença. Ele valorizava essa presença. E a terceira e última coisa, ele queria sempre mais. Era ali naquela tenda que ele começou a falar com Deus que ele queria mais. O texto já tinha dito que ele via a face de Deus, ou seja, ele já tinha um nível alto de presença. Mas ele vira e fala, eu quero ver a tua face. Ele foi mais específico. E Deus fala, olha, ninguém pode ver a minha face e viver. E ele não está nem aí, o homem continua querendo, meus irmãos. E aí Deus fala, ó, você vai ficar aqui, nessa fenda. Eu vou tapar e vou passar e você vai me ver pelas costas. É uma paixão desesperada pela presença do Senhor que a gente precisa ter, meus irmãos. Você precisa aprender a atrair essa presença. Queridos, às vezes eu chego no culto e eu não sinto a presença. Mesmo numa igreja como a nossa. A maior parte das vezes o problema está comigo, eu sei. Tem cultos como esse, que pessoas sentiram fortemente a presença de Deus, e outros nem se importam com isso. Às vezes o problema está na gente, mas às vezes não, é um problema maior, algo está gerando uma distração no culto, está tirando o foco das pessoas dessa situação. Eu me lembro tantas vezes de chegar aqui, e o ministrante do louvor está cheio de problema na hora de começar o culto. O culto de hoje foi assim. As caixas não estavam aqui ligadas, o violão não funcionava, a internet deu defeito, irmãos, que luta. Era para a gente orar mais antes do culto começar. Por isso que a gente ficou orando mais e mais, no final deu tudo certo. E olha que a gente nem chegou no final ainda e já deu tudo certo. Mas às vezes ele está tão preocupado com as coisas que estão acontecendo que ele não consegue adorar da maneira que deve, apaixonado pela presença do Senhor. E meus irmãos, às vezes eu estou ali daquele lado, e eu começo a ficar angustiado, vendo que está tendo dificuldade, um instrumentista não consegue tocar a mesma música que o outro,
O repertório foi escolhido difícil, música que a igreja não conhece, sabe? Às vezes, música que a igreja canta em outra tradução, e o ministrante foi lá e escolheu em outra, moscou, como a gente fala, e a igreja não está lá, não vai, não decola. Irmãos, até bem pouco tempo atrás, o que eu fazia é ficar intercedendo por eles. Meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Você sabe o que eu entendi que eu preciso fazer? Esquece tudo isso e vai buscar a presença. Irmãos, vocês podem reparar, o que eu faço hoje é ficar gritando igual um maluco aqui desse lado. Eu quero é, meu Deus, não interessa se o violão está desafinado, se o cara está errando a cifra, eu quero é a presença. Eu estava preparando essa mensagem, meus irmãos, e eu fechei a porta do meu quarto, e eu fiquei lá muito tempo, orando, buscando, lendo a palavra. E toda hora vem um filho na porta. Mas tem uns filhos que são mais insistentes que os outros. O Ariel, o meu pequenininho de 3 anos, ele começa a bater, e é engraçado que ele fala assim, sou eu, pai, sou eu. Tipo assim, né? Eu vou conseguir. Ele enfia livro debaixo da porta, não é bilhete não. Ele não escreve ainda, tem 3 aninhos. Ele pega o livro lá que está lendo e começa a jogar. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, está o Ariel batendo, e eu me concentrando e buscando o Senhor. Eu quero a tua presença, Senhor, eu quero a tua presença. E Ariel batendo na porta, pai, 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 eu quero leite, eu quero a dedeira, eu quero a dedeira. Vocês estão pensando que pai é ruim, né? Preparando a mensagem, não dá a dedeira. Irmãos, a mãe dele estava sentada do lado dele no sofá. A dedeira estava lá. Ele levanta e vem bater na porta do pai. Até que chegou uma hora que eu perdi a paciência, meus irmãos. Eu fui lá, abri a porta, fui para cima dele, levantei ele, abracei ele, dei um cheiro no cangote dele, que era tudo que ele queria e que eu queria também. E eu fui lá fazer a dedeira. Quem está entendendo que isso é sobre você e o seu pai, fica de pé. Fica de pé. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. É para bater, meus irmãos. Esse versículo, quando Jesus declarou essas palavras, ele não estava falando sobre as bênçãos materiais que você busca, embora você possa aplicar esse princípio espiritual da insistência da oração. Ele está falando que o Pai não nega o Espírito dele a todos aqueles que pedem. Ele está falando que se você quer a presença dele na sua vida, ele não vai negar. Por isso insista, peça, busque, bata a porta. Seja esse filho que insiste até conseguir. Eu falei para você ficar de pé por um motivo. Será que é para a gente orar e todo mundo ir para casa? Será? Alguns, se eu falar que sim, vai falar amém, vai levantar e vai embora. Outros vão olhar um para a cara do outro e vão falar, ei, eu entendi a palavra. Não é assim não. Na sua presença há descanso, a plenitude de alegria, em sua destra delícias perpetuamente, aleluia! Oh! Nós vamos buscar, o culto vai acabar em algum momento, meus irmãos, eu vou deixar o pessoal ir embora, e quem quiser ficar, vai ficar, mas esses primeiros momentos nós vamos buscar como igreja, ministério de louvor, vai subindo. Eu disse para vocês que existiam 2 tendas importantes no Antigo Testamento, uma era a tenda de Moisés, o Orrelo, onde ele buscava no secreto, mas nisso dele buscar no secreto, Deus o levou ao monte e deu uma grande revelação. Ele falou assim, eu quero que você construa agora uma grande tenda, um mashkran, um tabernáculo. Sabe por quê? Porque eu quero ser vizinho de vocês. Deus se mudou, a presença dele veio morar no meio do povo, meus irmãos.
Você orando na sua casa, você é o Ohel. Mas aqui, a igreja reunida, nós somos o tabernáculo. Nós somos a igreja reunida do Senhor, o corpo de Cristo, o lugar da presença de Deus, o lugar do nosso descanso. Por isso nós vamos buscar juntos, e a presença de Deus vai se manifestar em um nível ainda maior aqui nesse lugar. Eu já estou sentindo, meus irmãos. Feche os seus olhos e comece a bater a porta do seu Pai. Existem filhos que são mais insistentes que os outros. Existem filhos que chegam a chatear. Insistem. É hora de você bater a porta e falar: sou eu, Pai, sou eu, mais um pouco, eu quero ver a tua face, eu quero mais da tua presença. Levanta a sua voz e começa a orar mais alto. Queremos a tua presença a nível de teofanias aqui nesse lugar, meu Pai. Queremos ser aqueles que atraem fumaça de glória, terremotos, raios, relâmpagos, trovões, manifestações no mundo físico. Porque assim na sala do trono no céu, nós queremos estar mais perto, meu Deus. Rei dos reis,